Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho na sua casa. Sejam bem-vindos na paz, no amor e na bondade de nosso Senhor Jesus. Amém? Hoje vamos meditar sobre um trecho da Bíblia e vamos aprender muitas lições e vai ser muito bom para a nossa vida cristã. Amém? Amém. Lucas 24, do 13 a 31. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele, que ia trazer a redenção a Israel, e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Hoje nós vamos comentar esse trecho que a Noemi leu, que é a passagem que 2 discípulos de Jesus, não é? Um com o nome Cleopas, o outro nós não sabemos o nome, estavam indo de Jerusalém para um povoado chamado Emaús, não é? Eles estavam no caminho, estavam andando, e nesse caminho eles comentavam os fatos que haviam acontecido em Jerusalém, que se relacionavam à crucificação de Jesus, à sua morte, à sua condenação. E eles estavam caminhando e discutiam, e estavam tristes e um tanto quanto decepcionados, e Jesus, no caminho, se aproxima deles e começa a caminhar com eles. Apenas eles não reconhecem que se tratava de Jesus. E Jesus pergunta a eles o que eles discutiam tanto, aquilo que os deixava daquele estado, tristes e discutindo e decepcionados. Eles dizem assim: mas você é o único que vem de Jerusalém e não sabe os fatos ocorridos? E disseram que Jesus era um poderoso profeta de Deus, que fazia as obras de Deus, e eles esperavam que Jesus fosse o Messias, que libertaria Israel do seu cativeiro, não é? Então Jesus os adverte que eles não conheciam as Escrituras, não é? Que eles tinham uma dificuldade muito grande de entender, e eles deveriam se dedicar mais a entender as Escrituras, e Jesus diz assim: como vocês são tardios em compreender, não é? Como vocês têm uma dificuldade muito grande em compreender as Escrituras. E começando de Moisés, Jesus vai discorrendo o que estava previsto, o que estava profetizado, que iria acontecer ao Messias, ao Cristo.
tudo que ele deveria passar, inclusive a sua crucificação, a sua morte, não é? E até a sua volta, a sua ressurreição. E Jesus vai explicando a eles no caminho, e eles chegam a um lugar de parada e pedem que eles não sabiam que era Jesus, eles achavam que era um outro companheiro de viagem, e eles pedem que fique com eles. E eles vão tomar a sua refeição, e no partir do pão eles reconhecem Jesus, pela forma do partir do pão. Nisso Jesus some, Jesus vai embora, e eles dizem assim: não nos ardia o coração quando ele nos expunha as Escrituras? Essa é a passagem que foi lida agora, que é esse encontro de dois homens com Jesus, e eles não sabiam que era Jesus, não é? Mais tarde eles reconhecem Jesus. Mas vamos ver as lições que nós podemos aprender para a nossa vida cristã, para a nossa edificação. Eles estavam vindos de Jerusalém para um povoado chamado Emaús. Eles estavam a caminho. Na nossa vida, nós também estamos numa jornada, num caminho. Todos nós estamos num caminho. A nossa vida também é uma jornada. E Jesus, como ficou ao lado desses homens que eram seus discípulos, também fica ao nosso lado. Mas muitas vezes nós não reconhecemos Jesus. Por quê? Porque nós não vemos Jesus nas nossas vidas, porque estamos cegos pelos valores do mundo. E como aqueles homens estavam também decepcionados, achando que a morte de Jesus era o fim de tudo, por quê? Porque desconheciam, não entendiam as Escrituras, aquilo que já estava escrito que aconteceria com Jesus. E nós, no caminho da vida também, muitas vezes temos a descrença, achamos que Deus não liga para nós, que Deus não está na nossa vida quando Jesus está andando conosco. Mas o que faz com que nós tenhamos esse tipo de pensamento? Nós não conhecemos as Escrituras também. Porque se conhecêssemos, e quando conhecemos, e jamais conheceremos tudo, precisamos sempre nos dedicar ao estudo, precisamos sempre pedir para que Deus abra o nosso entendimento, ouvir pessoas que expliquem as Escrituras, que ensinem para que nós possamos conhecer as Escrituras, porque, lembrando dessa passagem, Jesus chama a atenção que eles eram muito tardios, eles tinham muita dificuldade de entender. Mas nós, se pedirmos para Deus, Deus sempre abre o nosso entendimento, porque Deus tem prazer em nos ensinar a sua palavra, a sua vontade. Deus tem prazer que venhamos a conhecer a sua lei, a sua vontade. Então, quando conhecemos a Bíblia, entendemos as situações, todas as situações que passamos. As situações de lutas, as situações de doença, as situações de injustiça, bem como entendemos aquelas bênçãos que vêm para nós e que muitas vezes nós achamos que aquilo foi sorte. Não foi sorte, foi bênção de Deus para que pudéssemos dar um testemunho do seu amor, da sua graça. Porque se confiamos em Deus, as bênçãos de Deus vêm para nós, porque as Escrituras nos prometem isso. Então, nesse caminho da vida que nós estamos trilhando, todos nós, estamos a caminho de algum lugar, da Nova Jerusalém. Estamos a caminho, não é? Estamos nesta vida a caminho e Jesus está do nosso lado. Mas nós, muitas vezes, não o reconhecemos e também não entendemos a sua observação de que, muitas vezes, ele escuta os nossos comentários, escuta as nossas reclamações, vê a nossa ansiedade, a nossa falta de fé, e ele pergunta: mas vocês não têm as Escrituras, vocês não conhecem os ensinamentos, vocês são muito tardios em entender, porque se entendêssemos o amor de Deus, expresso nas Escrituras, o seu poder, a sua vontade de nos fazer feliz, ficaríamos mais calmos, mais tranquilos e confiaríamos muito mais em Deus. Por quê? Porque nas Escrituras está toda a vontade de Deus. E quando conhecemos, a nossa fé tem uma base e nós estamos tranquilos na mão de Deus.
Essa passagem nos mostra a necessidade de conhecer a Escritura e reconhecer Jesus nas nossas vidas, porque estamos caminhando e Ele está caminhando junto conosco. Muitas vezes também o reconhecemos quando temos uma experiência com Ele. Como esses dois homens, eles tiveram a experiência do partir do pão e reconheceram Jesus quando houve na refeição, quando o pão foi partido. Nós também muitas vezes temos uma experiência com Deus e pensamos assim: nossa, Jesus está aqui, Jesus realmente fez isso na minha vida, Jesus me abençoou, Jesus está aqui. Então, para nós também, que possamos abrir os olhos e não pensarmos jamais que Jesus nos deixa sozinho. Ele não nos deixa. Jesus é presente em nossa vida. Por quê? Porque nós precisamos entender que essa passagem do caminho de Emaús, ela vem nos afirmar uma coisa, que Jesus está conosco. Jesus quer que venhamos a conhecer as Escrituras. Jesus quer que o nosso coração também arda, tenha uma luz, uma vida em sua presença, como aconteceu com aqueles dois homens. Vocês podem perceber que na passagem não são discípulos conhecidos ou personagens conhecidos. Um dos homens não sabemos o nome, o outro é de nome Cleopas, que nem sabemos quem é. Ele não é uma pessoa que escreveu uma carta ou que fez qualquer coisa. Isso quer dizer o seguinte: Jesus não tem preferidos. Jesus anda com todos aqueles que o aceitaram, que o amam e que procuram confiar nele. Vamos confiar em Jesus, por quê? Porque ele está andando conosco no caminho da vida. Eles estavam indo para Emaús, nós estamos indo para a Nova Jerusalém, estamos indo para o reino de Deus. Mas no caminho é importante que venhamos a conhecer melhor a Deus, arrumar a nossa vida e ter essa alegria, essa bênção de Deus, que com certeza virá, porque Deus tem essas promessas de bênção, de alegria para aqueles que o temem, que o amam, que respeitam, que o levam a sério. E vamos falar de Jesus para as pessoas, porque o mundo está assim com muitos conflitos, muita injustiça, muito ódio, muito racismo, muitas loucuras que não passam. Mas se nós falarmos de Jesus, estaremos fazendo a obra de Deus, que é levar a paz, o amor e a bondade e a prosperidade, a saúde ao mundo. Amém? Vamos fazer a obra de Jesus conforme a nossa capacidade. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do canal Evangelho na Sua Casa. Então eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas e assista os outros vídeos. Nós temos muitos vídeos Amém. edificantes que com certeza vão abençoar a sua vida. Amém. Amém? Então uma riqueza de mensagem e algo para realmente a gente refletir no nosso dia a dia. Então fiquem todos com Deus e que nós possamos ter uma semana abençoada. Não vamos esquecer de orar também pela paz mundial. Amém? Amém. Amém. Tchau, tchau.